Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje temos o Airfry Lab número 3, onde vamos testar a nossa Airfry Oven da Philco com as temperaturas externas e internas. Vamos fazer as medições de temperatura externa e interna com ela fria e depois comparar com ela quente. Vamos nessa? Vou começar aqui pelo topo. Eu estou aqui com um termômetro digital a laser. Tem precisão industrial, então é um termômetro muito preciso, tá? Vamos medir primeiro o topo, 24,3 graus. Vamos para o painel, 24,6. Vamos para a porta, 24,4. Então, tá mais ou menos tudo aqui em 24 graus, né? Vamos aqui à lateral esquerda na parte de cima, 24,6, parte de baixo, 24,1, vamos para a lateral direita, parte de cima, aqui está um pouco mais frio, 23,8, parte de baixo, 23,8 também. 24,3. Então, ela está mais ou menos aqui em 24 graus, né? Tanto na parte de fora quanto na parte de dentro, né? E agora vamos fazer as medições ao contrário. Começamos a medir por fora, terminamos por dentro. Agora, vamos ligar ela, vamos começar medindo por dentro e depois é que medimos as temperaturas externas. Vale lembrar que essa Airfry, ela tem um pontinho aqui que avisa que ela está aquecendo. Então ele fica piscando enquanto ela está aquecendo. Quando ele para de piscar é porque supostamente chegou na temperatura programada. Então é isso que a gente vai fazer. Vai colocar ela para trabalhar. Então quando ela parar de piscar ali, eu abro a porta rapidamente e faço a medição na base. Por que na base? Porque a Airfry, pessoal, trabalha com distribuição de calor através de convecção. Então o que ela faz? Ela aquece uma resistência, um ventilador joga o ar para baixo, esse ar é que transmite o calor para baixo. Então eu não vou medir a resistência, nem vou medir o ventilador. Eu tenho que medir o interior dela, tá? Porque é esse interior que tem que ficar na temperatura que a gente programou, e não a resistência. Essa aí com certeza passa daquela temperatura programada, né? Então vamos começar com a temperatura mínima dela, que é 30 graus, no modo desidratar. Depois vamos para a temperatura 55 graus, que é a temperatura média do modo desidratar. E depois vamos para 80 graus, que é a temperatura máxima de desidratar e mínima de fritar sem óleo. Depois disso vamos para a temperatura de 140 graus, que é a temperatura média de assar sem óleo. E finalmente vamos para 200 graus, que é a temperatura máxima de trabalho em fritar sem óleo. Antes do nosso vídeo continuar, eu tenho um recadinho rápido. Você gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Agora você pode doar qualquer valor para a nossa chave Pix ou se tornar um apoiador do canal através do Apoia-se. Seja um patrocinador do canal, os links estão na descrição e afixados no primeiro comentário. Agora sim, vamos voltar ao vídeo. Vamos ligar, modo desidratar, 30 graus é o mínimo e vamos esperar ela chegar na temperatura. Esse é o pontinho que eu digo a vocês que fica piscando, tá vendo? Está piscando enquanto ela não chega na temperatura. Quando chegar, ele para de piscar. Ó, parou. Será que ela já chegou nos 30? 51 graus. Passou dos 30, hein? – 41 graus. Começou a baixar, mas ela está acima dos 30 graus programados. 38 graus. Está baixando, tá vendo? Então, o que aconteceu? Ela ligou a resistência, desligou, mas foi o suficiente para a temperatura se elevar acima de 50 graus e ir caindo aos poucos, né? Então, eu vou aguardar aqui até chegar nos 55, que é 5 minutos. E aí eu faço a última aferição, que é para ver se ela estabilizou nos 30. Então daqui a pouco a gente volta. Ok, minha gente, se passou 5 minutos, vamos fazer a última aferição. 32 graus. Então, é aquilo mesmo que eu pensei.
Quando você ativa ela nos 30 graus, ela liga a resistência, ela aquece, chega nos 50 graus ou mais, depois vai caindo até estabilizar nos 30. Vamos medir de novo. 31 graus. É isso aí. Muito bem, ela já esfriou. Vamos agora para o segundo teste, segunda medição, que é de 55 graus, que é a temperatura média do modo desidratar. Desidratar. 55 graus. Eu quero só deixar claro aqui, pessoal, que essas medições são em Celsius, tá? A escala é Celsius, não Fahrenheit. Celsius. – 73,1. Já tá alto, né? Ela tem que estabilizar na faixa de 55, que é o que a gente programou. Vamos lá, testar. 66, tá vendo? Dá mais um minuto aí e a gente faz o último teste. Vamos lá, última aferição. 55,8. Pronto, chegou na temperatura que a gente programou. 55,8. Conseguiu chegar. Agora vamos para 80 graus no modo desidratar, que é a temperatura máxima desse modo, tá? Vamos lá. Muito bem, parou de piscar, vamos medir. 112,4 graus. Então é aquela ideia, né? Sobe, sobe, sobe e depois vai baixando. Vamos ver se ele chega próximo aos 80 graus que a gente programou. Vamos medir de novo. 90,6, já está caindo, né? Mais uma vez. 83,2. Tá bem próximo dos 80, hein? Mais uma medida. Agora caiu mais um pouco, 77 graus. Vamos esperar chegar nos 5 minutos. 73,5. Começou a esquentar de novo. Então 73,5 foi a mínima dele. Próximo teste agora é em 140 graus. Vamos deixar esfriar. A airfryer está fria. Agora vamos fazer o teste de 140 graus, né, que é a temperatura média da função assar sem óleo. 140 graus. E vamos nessa. Vamos esperar parar de piscar para fazer as primeiras medições. Muito bem, parou de piscar, vamos ver. 176,9. Vamos medir mais uma vez. 144,2. Já está bem mais baixo, né? Vamos ver o mínimo que ele vai dar. 128,7. Ficou bem abaixo. Ele ligou novamente a resistência. Acabei de ouvir. Agora vamos deixar esfriar e fazer a medição aos 200 graus, que é a temperatura máxima. Airfry fria. Finalmente vamos fazer o teste da temperatura máxima em 200 graus. 200 graus. E é isso. Vamos esperar agora esse pontinho parar de piscar para fazer as primeiras medições. Muito bem, terminou aqui, vamos ver. 207,3. Mais uma vez. 184,6. Já caiu bastante, hein?
Vamos aguardar agora mais um pouquinho para fazer uma outra medição no próximo ciclo. Vamos lá. 215,1. Mais uma vez. 176,6. Muito bem. Já fizemos as medições nos 5 minutos de toda a parte interna. Agora vamos medir a parte externa. E para isso, eu vou deixar ela trabalhando por 20 minutos. Então, vou aumentar aqui o tempo para 20 minutos. Que é o tempo suficiente para você fazer ali a maioria das coisas, né? Então, batata frita faz nesse tempo, asinha de frango faz nesse tempo. Então, muitas coisas faz nesse tempo aí. Depois desses 20 minutos, nós vamos testar externamente todas as temperaturas, tá? Eu vou colocar até 30, porque aí ela fica funcionando ainda, né? Quando chegar nos 10 minutos, né? Faltando 10, ou seja, quando se passar 20, a gente já começa a testar com ela ligada mesmo para ver aqui por fora, né? As temperaturas que ela alcançou, para ter certeza desse isolamento térmico dela, se é eficiente ou não. Muito bem, amigos, se passaram 20 minutos a 200 graus e agora vamos fazer as medições com ela ligada mesmo, tá? Então vamos lá, primeiro no topo. 24,1, vou medir de novo. 24,1, bem frio, né? Totalmente frio. Como já estava 24 no início do teste, não aumentou em nada essa parte de cima. Estou surpreso, hein? Agora vamos medir o painel. 32. De novo. 32 graus. Quase nada esquentou. Agora vamos medir a porta, tá? Não vou medir as laterais, vou medir pelo vidro, certo? Então vamos lá. 70,6. De novo. 70,6. 70 graus é alto, hein? Agora a airfry, toda airfry é dividida em duas partes, né? A parte de cima, onde tem a resistência dos ventiladores, e a parte de baixo, que é o compartimento. Vamos medir a lateral, de cima e de baixo. Lateral esquerda superior. 59. Então, 59,7 é a temperatura que deu. Agora a lateral esquerda inferior. 51,8. 51. Então, 51 graus. Agora a lateral direita superior. 45,2. Então, tá fria. 45 graus não é quente não. 45 graus é morno. Vamos à parte inferior. 48,4. Então, 48 graus. Agora eu vou virar ela para a gente fazer o teste na parte de trás, que tem um exaustor, né? Onde sai toda a temperatura. Exaustor ou chaminé é onde sai a temperatura, tá? O que eu vou fazer aqui não é aconselhável pelo manual de instruções, que é mexer nela enquanto ela está quente, tá, pessoal? Então, muito cuidado com isso, tá? Eu vou fazer porque eu sei o que estou fazendo. Não posso virar mais por causa do cabo, já está esticado. E é isso. Vamos fazer primeiro a medição aqui da parte de trás, das costas dela, a traseira. 51 graus. Agora eu acredito que essa seja a parte mais quente da airfry, porque é aqui que sai o vapor quente, né? Então já estou sentindo bem quente aqui, tem que ter cuidado com essa parte. Vou fazer a leitura aqui. 81 graus. Vamos de novo. 84 graus. Essa oscilação aqui de temperatura é normal porque ela está fazendo o ciclo ali ainda, né? Ó, 85, tá vendo? 81. Então,
O máximo aqui é 85 graus. É quente, mas não chega a você queimar a mão assim que encostar. Tem airfryers que chega a 200 graus essa saída aqui, viu? Essa aqui até que não. Agora vamos medir a parte de baixo. Para isso vou ter que desligar ela, não tem jeito. Tirei da tomada, agora eu vou tombar ela. Lembrando que nada disso é para você fazer enquanto a airfryer está quente, tá, pessoal? É porque eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Vamos medir a temperatura de baixo, né? Ver se a bancada sofre muito. 46,5. Não está quente. Então ela não esquenta, não aquece muito, né? Bom, chegamos agora aos finalmente e queremos interpretar o que foi testado. Então sabemos que ela estava na temperatura inicial de 24 graus em média, tanto por fora como por dentro. A gente começou nisso, né? E começamos com a temperatura de 30 graus na função desidratar. Então, aqui o caderninho, vamos lá para os números, né? Então, a 30 graus, tivemos um pico de 51,3 graus e uma mínima de 31,3 graus. Nesse caso, a média ficou em 41,3 graus. Veja, programamos 30 graus, mas em média ela ficou com 41,3. O que é o DT? O DT é um gap, tá? É um diferencial de temperatura. É o quanto ela foi para cima, a distância que ela teve para baixo. Então, essa distância, certo? Chama-se gap, é o DT, que é o diferencial de temperatura. Quanto menor esse gap, menor esse diferencial, mais precisa é a airfryer no controle da temperatura interna. Quanto maior esse gap, pior é a airfryer no controle dessa temperatura, entendeu? Então, neste caso dos 30 graus, o DT ficou em 20 graus. Então, foi um gap aí de 20 graus, subindo e descendo, né, nos ciclos dela. Em 55 graus de programação, o pico foi a 73,1 graus e a mínima ficou com 55,8. Então, na média, ela ficou fazendo 64,4 graus. Então, a gente programou para 55, mas na verdade ela fica na média de 64,4, ou seja, também acima do programado. E nesse caso aqui, o nosso DT é de 17,3 graus, caiu um pouquinho, né? Aqui foi menos eficiente, que foi mais eficiente. Então, a janela, o gap, ficou um pouquinho mais curto. A 80 graus, ela teve um pico de 112,4, bem alto mesmo. E o mínimo foi 73,5. Então, a média ficou em 92,9 graus. Programou para 80, ficou ali beirando os 92, 93 graus no trabalho. O DT dela ficou a 38,9, quase 39 graus de diferença, hein? É um gap muito grande, é um gap grande, tá? Então ela sobe muito, depois desce muito, né? Então realmente é um gap bem grande aí, esse DT de 38,9. A 140 graus, que é a média de temperatura na função fritar sem óleo, ela foi a um pico de 176,9 graus e deu a mínima de 128,7. Então ela ficou na faixa aí da média de 152,8 graus. Programamos para 140, a média ficou 152,8. Veja que todas as médias estão maiores do que a temperatura que a gente programou, né? É interessante ver isso. E esse DT aqui foi altíssimo, de 48,2 graus. Realmente são quase 50 graus de diferença, né, desse gap, né, entre a parte mais alta, o pico, e a parte mais baixa. Então ela realmente teve aqui uma ineficiência no controle de temperatura interna nessa faixa de 140 graus aqui, que eu não esperava, viu? Vamos lá. 200 graus, temperatura máxima fritar sem óleo. Ela chegou num pico de 215,1, ou seja, superou os 200 graus, né, que a gente programou, e a mínima foi de 176,6. Aí ela ficou aqui na média de 195,8. Essa média aqui é a que mais está próxima do que a gente programou, perceba, né? Então, ó, a 30 ficou a média de 41,
Então ficou 11 graus acima. 55 para 64 ficou 9, mais ou menos 9 graus acima, né? Esse aqui de 80 ficou 92, ó, 12 graus acima, quase 13. Esse aqui ficou 12 graus também, quase 13. E aqui 195,8 ficou menos de 5 graus, né? 4,2 graus de diferença só, a média. Então, a parte que ela foi mais eficiente foi a 200 graus, que ela teve aí uma média bem próxima ao que a gente programou, tá? Mas o gap, né, o DT, que é a janela, o gap, também ficou alto, de 38,5 graus, né? Mas esse aqui de 140 graus realmente foi o pior, né? Foi o que deu a maior diferença, tá? Então, realmente, a Airfry seria muito bom, né? Se a Airfry, a gente colocasse uma temperatura e ela ficasse naquela temperatura o tempo todo, né? Mas isso não acontece, tá? Ela liga e desliga a resistência e aí isso gera um DT, né? Que é uma diferença de temperatura, né? Um diferencial de temperatura. E quanto maior esse diferencial, maior esse gap, menos eficiente é ela em controlar essa temperatura externa, tá? Então, quem é melhor nisso? Normalmente desidratadores. Desidratadores têm um controle de temperatura muito mais preciso. Quando você programa ele para uma temperatura X, esse DT aqui é muito pequeno. Ainda vou fazer teste aqui nos meus desidratadores para dar uma olhada, mas é muito menor do que esse aqui, tá? Com certeza, porque tem que ter uma temperatura muito mais controlada quando a gente vai desidratar um alimento. Bom, essas aqui são as temperaturas internas. Agora vamos ver as leituras de temperaturas externas, né? Olha só, vimos que no topo ficou a 24,1 graus. Praticamente não esquentou nada aqui no topo. Nada. Aqui na parte de cima não esquentou nada, certo? Isso aqui é muito bom, né? Agora, no painel esquentou um pouquinho, porque eu tinha feito uma leitura, se eu não me engano, de 24 graus. Foi para 32. Nada muito grave. 32 graus, temperatura ambiente, temperatura da sua pele praticamente. Agora, na porta, assim, aí a temperatura subiu, 70,6 graus. Então, não é de você botar a mão e queimar, mas se você deixar, assim, pode ser que faça uma queimadura. Na lateral esquerda superior, ficou a 59,7, um pouquinho mais alto, né? Quase 60 graus. Na lateral esquerda inferior, ficou 51 graus. Também não... 51 graus é muito pouquinho, não dá para queimar ninguém. Lateral direita superior, 45 graus, ou seja, ela é mais fria do lado direito do que do lado esquerdo, como vocês podem perceber. E lateral direita inferior, 48,4, certo? No fundo, que é aquela parte que a gente mediu, né? Que é onde fica em contato com a mesa, eu achei que ali esquentava muito, mas não esquenta não, 46,5 graus. Não achei muito não. E na traseira, que é aquela parte de trás, né, do produto de baixo, 51 graus também não é muito não. E o exaustor também, eu me surpreendi, porque como eu falei, tem airfrys aí que chega a 200 graus nesse exaustor, que a gente chama também de chaminé, né? E aqui chegou apenas a 85 graus. É quente, pode queimar se você colocar a mão e deixar lá. Mas se você tocar e sair, não queima não. Agora 200 graus queima. Você tocou, queimou, né? 85 graus, ou seja, pelo que eu estou vendo aqui, ela é uma airfryer muito eficiente. A troca de calor dela para o mundo exterior é pouco, né? A porta é que sofreu mais. Mesmo sendo uma porta que é, digamos assim, que tem... Não vou falar vidro duplo, porque vidro é só na parte de dentro. A parte de fora é acrílico. Mas ela tem um espaço, né? Então esse espaço que tem ar dentro faz com que o calor não saia, certo? Se fosse só uma portinha, só um vidrinho assim, a temperatura aí passaria de 100 graus facilmente, 150 ou mais. Mas como tem esse espaço, né, que é uma porta grossa, então chegou a 70,6. Não chega a ser uma temperatura absurda. Se você colocar a mão ali, tirou, você não queima. Só se deixar, né? E o restante, todas as temperaturas são muito baixas, são muito a menos, a não ser o exaustor. Então significa que ela é uma airfryer que tem uma eficiência, né, térmica muito boa na parte externa. Estou impressionado, tá? Realmente muito boa essa eficiência térmica dela, principalmente no topo. Incrível, não aumentou um único grau. Um único grau não aumentou no topo dessa airfryer. E tem airfryers que o topo ali esquenta muito, muito mesmo. Essa aqui não, ó. Nem um único grau ela não esquentou, tá vendo?
Então é isso. Legal, né? Ver esses testes bonitinhos para a gente ter certeza, né, da segurança do produto. Agora sabemos que é um air fry que, primeiro, ela chega nas temperaturas que ela diz que chega, tá? Embora ela não controle muito bem, né, não fique estabilizado ali. Aliás, nenhum air fry fica, né? Todas ficam ligando, desligando a resistência, então tem esse gap aí, tem esse DT em todas, tá? Eu vou testar ainda outras air fries e ver se esse gap, né, diminui, né? Se esse diferencial de temperatura diminui nas outras, né? Pode ser que apareça air fries mais eficientes, mas também pode ser que apareça air fries menos eficientes, tá? Apesar disso, ela entrega as temperaturas, ela chega sim a 200 graus, como promete, né? Aliás, ela até passa, né? Chega a 215 graus e ela é bem segura, né? A parte externa dela não fica muito quente, então não causa muito perigo de você ter uma queimadura, principalmente uma queimadura grave, né? Então, assim, realmente me surpreendeu em muitos sentidos, gostei do teste, gostei do resultado, né? E aconselho a que você compre uma airfryer dessa sim, porque essa aqui está comigo já há mais de um ano, acho que vai fazer 1 ano e 8 meses já. Nunca me deu problema e até hoje, como vocês podem ver, funciona muito bem. É um airfryer excelente. Tá de parabéns a Philco com esse aparelho, tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Esses Airfry Lab tão fantásticos, né? Se gostou, deixa seu like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para novas notificações, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até mais.